Bom dia, turma, tudo bem? Meu nome é Laura Gomes, a gente só se conhece virtualmente, logo a gente vai se conhecer pessoalmente, espero assim. Eu acho que a gente não se conhece nem virtualmente, assim, eu não conheço o rostinho de vocês, eu vejo foto pelo WhatsApp, quando vocês mandam mensagem dá pra ver um pouquinho o rostinho de vocês, né? E eu acredito que vocês também tem essa mesma visão de mim, porque também não me conhecem. Mas logo a gente vai se conhecer, fé em Deus. Vamos lá. Também vou fazer chamada de vídeo com vocês depois, tá bom? Eu acho que eu não fiz por conta do feriado, né, que coincidiu na semana passada. Então, por isso que não deu para fazer, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser sobre glicemia capilar. O que é glicemia capilar? Para que serve? Para que é solicitada? Quem que pode realizar? O enfermeiro, o médico, o técnico, o auxiliar pode realizar. O cuidador do paciente também, o próprio paciente. Porque é um procedimento não estéril, é um procedimento limpo, é um procedimento tranquilo, que eu posso realizar na minha residência, desde que eu faço a minha higienização antes do procedimento, certo? Vamos dar início? O que eu vou estar abordando nesse primeiro momento com vocês? Eu sempre gosto de usar tópicos para poder vocês terem uma noção do que eu vou abordar durante a aula, certo? Porque não adianta eu não falar e jogar a matéria, eu tenho que estar abordando, porque fica mais fácil para vocês poderem acompanhar também, certo? O que é glicemia capilar? Qual que é o conceito? Por que é importante monitorar a glicemia do meu paciente? O que é hipoglicemia? O que é hiperglicemia? Qual que é o conceito? Vocês vão lembrar, gente, de hipo. Quando vem essa palavra hipo, significa baixo. Quando vem hiper, significa alto. Vamos lembrar de um macetinho de um exemplo, vamos lembrar de um exemplo. Hipermercado significa que é um mercado grande, então significa numa estatura elevada, certo? Cuidados que o diabético deve ter com glicosímetro e fitas. O que é o glicosímetro? Vocês vão conhecer agora também, tá? Valores de glicemia. Eu preciso saber os valores para mim definir se meu paciente está com hipoglicemia, se ele está com hiperglicemia, certo? O material, qual o material utilizado para mim aferir minha glicemia, certo? Importante, galerinha, a gente também falar no termo técnico, tá? Porque vocês são profissionais da área da saúde. Lógico, eu, enfermeira Laura, vocês, técnico de enfermagem, entre nós precisamos falar no termo técnico. Lógico que com o meu paciente eu não vou ficar falando do termo técnico, por quê? Porque ele não é da área da saúde, ele não precisa saber, porque eu vou chegar e falar para um paciente assim, senhor fulano, eu vou aferir a sua PA agora. Ele vai ficar olhando para você e vai ficar, meu Deus, o que ele falou? Você pode falar da forma popular, sim, mas é importante que você saiba que você está falando, você saiba que o correto é: eu vou aferir a sua PA, eu vou aferir a sua pressão arterial, você está hipertenso ou você está com a sua pressão arterial alta. Tá bom, galerinha? Mas é importante, sim, saber os termos técnicos, tá? Vamos lá? A descrição da técnica. A técnica é bem simples, não tem segredo, tá? O link do vídeo, onde
vocês vão assistir um vídeo bem curtinho, como que é feita essa técnica, como que é feita a aferição como que é feita a técnica para aferir a minha glicemia capilar. O link do material do Ministério da Saúde, da onde que eu retirei esse material para poder montar para vocês. Lembrando que a gente sempre tem que pegar em material em sites fidedignos, tá? Eu nunca devo pegar em sites que não são sites confiáveis, como blogs, sabe? Como Wikipédia da vida, tá? Sempre pegue sites confiáveis, tá bom, galera? E uma atividade, tá? Uma atividade, ela vai agregar para conceito, caso vocês vierem precisar de nota, tá? Vamos lá? O que é glicemia capilar? O que vocês entendem quando fala de glicemia capilar? Vocês vão dar uns 2 segundinhos aí, vamos forçar o nosso neurônio a pensar o que seria essa glicemia capilar. Galera, glicemia capilar é um exame sanguíneo onde o médico solicita para verificar a concentração de glicose, ou seja, a concentração de açúcar nos vasos capilares na nossa polpa digital, conforme aqui vídeo, tá vendo? Para verificar a quantidade de açúcar que existe no nosso sangue, tá? É utilizado o glicosímetro, que é esse daqui, através dessa fita, tá? E retirado uma gota de hemoglobina, esse sangue vai nessa fita, esse aparelhinho aqui vai fazer a leitura e vai verificar quanto de açúcar que existe no meu sangue, né? Uma concentração de glicose nos meus vasos capilares, certo? Deu para entender? É um exame sanguíneo para verificar a minha quantidade de açúcar ou glicose nos meus vasos capilares através da minha polpa digital. Apesar de você estar verificando, galera, que o furinho está sendo feito aqui, não é feito no meio e sim na lateral, tá? Por que não é feito no meio, turma? Porque dói, tá? Então a gente faz aqui na lateral. Depois, mais pra frente, eu vou ensinar uma técnica que eu particularmente eu uso, aprendi também na faculdade, que ajuda muito na perfusão para o resultado ser melhor para fazer o exame, tá bom? Vamos passar para frente. Por que monitorar a glicemia? Por que eu preciso fazer essa monitoração da minha glicemia? Em que sentido? Vamos entender o que é hipoglicemia, tá? O que é hiperglicemia. A minha glicemia capilar, desculpa, passei a mão bem na frente. A minha hipoglicemia, quando ela é menor que 60 miligramas, tá? Administrar 30 ml de glicose a 50%. Isso quem vai fazer é o médico, tá, turma? Quando a minha hiperglicemia, ou seja, ela tá alta, o resultado dela é acima de 140 miligramas, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou administrar uma insulina rápida, subcutânea, tá? Conforme esquema. E geralmente é dessa forma aqui, galerinha. Vamos supor, vocês vão aferir a glicemia do paciente, certo? Vocês foram lá e verificou que a glicemia do meu paciente deu de 141, deu 150. O que vocês vão ofertar para eles? 2 unidades. Mas vocês foram, deixa eu aproximar, foram e verificaram que deu 175, continua 2 unidades. Mas deu 190, 4 unidades. Ou seja,
a minha glicemia e o que eu vou ofertar para ele. Isso aqui o médico, ele praticamente ele decora isso aqui, tá? Ele vai te dar essa referência aqui. Isso aqui é padrão, tá, galera? Conforme você vão aferir, você vão ofertar. É aquela seringuinha de insulina, tá bom? Vamos aqui. Os níveis de glicemias, quando elevado, eles são responsáveis pelas complicações da diabetes. Então, portanto, que é ofertado a correção, tá? Por isso que é ofertado a insulina rápida. Geralmente é no bracinho, na gordurinha do braço do paciente ou na barriga, né? Mais ou menos a palma da mão depois do umbigo do paciente, tá? Mas geralmente eu aplico no braço do paciente. Mas tem pacientes que já são acostumados, que já aconteceu do paciente que eu for aplicar no braço e ele falar pra mim assim, ele posso aplicar eu mesmo, mas eu gosto de aplicar na minha barriga, entendeu? Então, quando ocorre essa correção da diabetes, depois que vocês vão aferir essa glicemia e aí faz essa correção, tá? Então, por isso que precisa monitorar e essa monitoração ocorre da diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e também a diabetes tipo gestacional. E a diabetes gestacional, ela só ocorre, galera, durante a gravidez e tende-se a sumir após o término da gestação. Tranquilo? Então, significa o quê? A diabetes, a monitoração da glicemia ocorre quando os níveis de glicemia estão elevados. Então, por isso que eu faço essa monitoração, tá bom? Deu pra ver aqui? Tranquilo? Vou passar, tá bom? Tá. O uso do aparelho, galera, ele é muito importante. Por quê? Ele aumenta a confiabilidade do resultado. Porque não tem como eu olhar para o meu paciente e falar, tá tanto. Eu preciso do aparelho para poder fazer o controle dessa diabetes, aonde possibilita que o diabético tenha o resultado da glicemia capilar. Ou ele vai estar com hipoglicemia, ou ele vai estar com hiperglicemia. Aí você fala, nossa, professor, quer dizer que se ele tiver com hipo, eu vou ofertar a glicose? Sim, eu vou ter que ofertar a glicose para esse meu paciente. Mas se ele tiver com hiperglicemia, eu preciso corrigir, ou seja, eu tenho que corrigir, né, esse aumento de glicose nele. Então, aí que eu uso a minha insulina conforme o esquema de dose, de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 unidades. Tranquilo? Vamos pro próximo. O que é hipoglicemia e hiperglicemia? Apesar que eu já falei bem antes lá. Hipoglicemia significa baixo açúcar no sangue. Isso pode acontecer quando a pessoa não se alimenta com a quantidade suficiente, quando ocorre atividade física intensa, e aí geralmente é comum em casos de pessoas que fazem exercícios físicos com mais intensidade e ainda é diabética. Quando usa algum medicamento que diminui o açúcar no nosso organismo, uso de insulina de maneira errada, ou seja, eu preciso de 2 unidades, ele vai lá e toma 4, tá? Já hiperglicemia, o nome já diz, ou seja, é alto consumo de açúcar no meu organismo, ou seja, é o uso excessivo de açúcar, tá? Então, o que precisa? Ter esse controle da alimentação, tá bom? Quais os cuidados que o diabético deve ter com o glicosímetro? O que é o glicosímetro? O glicosímetro e as fitas é o aparelhinho que é utilizado para quê? Para fazer a minha aferição da minha glicemia capilar. Os cuidados é tranquilo. Manter a limpeza adequada do aparelho,
Qual que é a limpeza? Passar álcool 70, né? Para higienizar. Ainda mais, galera, com esse período agora da pandemia. O aparelho ele tem que ser individual, tá? Para evitar contaminação. Que mais? Utilizar o glicosímetro ou fita em temperatura igual à temperatura ambiente, ou seja, não vai me pôr em geladeira, certo? Guardar as fitas na sua embalagem original, em lugar fresco, longe de exposição ao sol, ao calor, evitar pôr perto de janelas, tá? Não usar fitas fora da validade, pois se tem uma validade, se o fabricante colocou, porque tem que estar respeitando isso, tá bom, turma? Usar o glicosímetro com as fitas do mesmo fabricante para dar veracidade ao resultado, ou seja, o exemplo, a marca X, eu vou usar a fita Y, não posso, tá, turma? Eu tenho que usar de acordo com fabricante X, fita X, tá bom? Ao inserir o chip que vem dentro da embalagem das fitas do aparelho, deve-se observar se o visor do aparelho mostrará o mesmo código impresso no lado de fora da caixa das fitas, tá? Ao término de uma embalagem de fitas, deve-se sempre retirar o chip do aparelho, desprezá-lo e inserir um novo chip de nova caixa de fitas, certo? Agora vamos falar sobre valores de glicemia. Os valores de glicemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso aqui é padrão, tá, galera? Quando eu tô normoglicemia, significa normo o quê? Que eu estou com a minha glicemia normal em jejum, tenho que ter um parâmetro menor que 100, tá? Quando ocorre uma glicose, ou seja, açúcar, 2 horas após sobrecarga, uns 75 gramas de glicose é menor que 140, certo? Pré-diabéticos, eu faço um exame, tá? Pré-diabéticos, da maior que 100 até menor que 126, eu sou pré-diabético, certo? Se eu tenho uma carga de 75 gramas de glicose, é maior que 140 ou menor que 200, certo? Isso aqui em jejum, isso aqui com uma carga de glicose. Diabético pré-estabelecido em jejum, tá, galera? 126, maior ou igual a 126 ou maior ou igual a 200, tá? Lembrando que quando eu recebo uma carga e glicose ao caso, e aqui tá os parâmetros, tá, galera? Isso aqui é da Organização Mundial de Saúde. Esses parâmetros aqui, gente, eu peguei lá no Ministério da Saúde, vocês podem dar uma olhadinha. Então, assim, esses critérios laboratoriais para diagnóstico de glicemia. Então, hoje, a referência, você vai e faz uma glicemia, o paciente está em jejum, deu menor que 100, significa que ele está ok. Ele não tem diabetes, ele está ótimo. Mas vamos lá, ele se alimentou, ele comeu alguma coisa e deu menor que 140, também ainda está normal, porque ele comeu alguma coisa, né? Natural, ele colocou algo em seu organismo, mas ele está em jejum, né? E aqui, ó, pré-diabético, maior que 100 e menor que 126, em jejum. A gente tem que observar aqui quando é ofertado, quando não é ofertado, certo? Vamos para o próximo. Que material, professor, eu vou fazer o meu teste de glicemia? Olha aqui, eu coloquei tudo que precisa. Vamos ver? Luvas de procedimento, algodão, álcool 70, fita teste,
lanceta, que é esse aqui. Esse aqui é facinho de usar, galera. Eu prefiro usar esse aqui. Ou agulha 13 por 4,5. O aparelho do próprio teste, que é o mesmo. Certo? Então, esses são os materiais para mim estar fazendo o teste. Como que eu vou fazer esse teste? Eu prefiro que vocês vejam o vídeo, porque eu ficar explicando, vocês não vão conseguir entender, que eu acho melhor vocês verem, tá? Mas é bem tranquilo. Mas eu vou fazer a descrição da técnica. Lavar as mãos sempre, isso como fala, é padrão. Todo procedimento que eu for fazer, eu tenho que lavar minhas mãos, tá? Reunir o material. Que material? Aquele que eu falei lá atrás. Orientar o cliente ou acompanhante sobre o que será feito, gente. Aquela velha história. Bom dia, meu nome é tal, eu vou estar fazer o procedimento X, esse procedimento ele é uma picada, como se fosse de uma formiguinha, não é tão dolorido, e sim explicar o que vai ser feito para o paciente, que ele precisa saber, tá bom? Colocar a fita teste no aparelho próprio para aferição da glicemia capilar, calçar as luvas de procedimento, abrir o invólucro da lanceta ou da agulha, escolher um dos quilodáctilos que esteja com uma boa perfusão periférica. Aí chegando aqui, gente, ó, tá meu dedo aqui, tá? Geralmente eu gosto de escolher este dedo aqui. Tá vendo, gente? Quando você for escolher o dedo, vocês fazem uma ordenha, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Faz uma ordenha no sentido para baixo, tá? Porque o sangue, ele vai descer e ele vai ficar parado aqui na minha polpa. Na hora que vocês fazem essa ordenha, vocês fazem a ordenha para baixo, fazem o furinho aqui do lado, certo? E aí fazem o furinho, certo? E aí a perfusão vai ser melhor, porque às vezes faz o furinho e não vem a perfusão, e aí imagina ter que furar de novo o paciente. É desagradável, tá? Certo? Vamos lá? Segurar o quirodáctilo, nossa, é ruim para falar essa palavra, com a mão não dominante, fazendo uma leve pressão para o acúmulo sanguíneo no local. Fazer antisepsia com algodão embebida no álcool 70. Vamos continuar aqui. Com a mão dominante, dar uma picada superficial com uma lanceta ou agulha na ponta do quirodátilo do cliente. Ao sair o sangue do quirodátilo, colocar uma gota do mesmo na fita teste. No local perfurado, pressionar com algodão seco. Para quê? Para que estanque o sangue, né? Aguardar a leitura realizada pelo aparelho. Recolher o material. Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las. Lavar as mãos. Comunicar o resultado ao enfermeiro da unidade ou ao médico, se necessário, hipoglicemia ou hiper. E anotar o procedimento impresso do próprio no prontuário do cliente e agradecer, tá, ao paciente pela colaboração do procedimento realizado. O link do vídeo está aqui, vocês vão assistir e vão observar como que é a técnica feita, que eu acho melhor vocês assistindo, porque vocês vão conseguir entender como que é feito todo o procedimento, tá bom? E aqui é o link do material do Ministério da Saúde, que é um link, que é um caderno, um material que explica bastante coisa, tem coisa bem interessante que não dá para abordar tudo aqui na aula com vocês, porque vai falar sobre diabetes, vai falar bastante coisa, vocês vão adorar, tá? É bem bacana esse material. E aqui é a nossa atividade, tá? Vamos lá. Aqui eu solicito, galera, vou tentar aproximar mais para trás. Eu vou fazer a leitura mesmo, ó. Caro aluno,
Você irá realizar uma pesquisa com os sintomas e sinais de um paciente com hiperglicemia e hipoglicemia e informar quais as medidas de prevenções e correções são necessárias para normalizar a situação do paciente e deverá informar o link da pesquisa onde foi realizada a sua pesquisa. Data da entrega, próxima aula. Digitado o manuscrito, via e-mail, tá? Meu e-mail ou aplicativo. Galera, só essa observação, manuscrito. Eu vou pedir a colaboração de vocês. Se for manuscrito, gente, quando vocês postarem a foto do caderno de vocês, postou, volta lá e verifica se vocês conseguem ler de forma nítida. Se conseguem, beleza. Se não consegue, exclui e posta de novo. Por quê? Eu estou tendo muita dificuldade em ler, mesmo dando zoom. Eu não consegui entender. Por quê? Porque não está nítido ou na hora que bate a foto fica embaçado. E aí dificulta para a professora ler. Então eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Então vamos lá. Atividade, como que vai ser a atividade? Se vocês não conseguirem entender, tá bem explicadinho, mas eu vou falar. Hipoglicemia e hiperhipoglicemia. Vocês vão pesquisar, vocês vão falar sinais e sintomas de quem tem hiper, de quem tem hipo. Qual a medida de prevenção? Um exemplo, quem tem hiper vai ter que tomar alguma medicação, reduzir algum alimento. Essas são as medidas de prevenções, certo? As correções seria a medicação, a prevenção é evitar. Mais ou menos isso, só para dar uma ajudinha. Qual que é o link? Eu pesquisei no site tal. Lembrando sobre site, pesquise em sites fidedignos. Não vai me pesquisar em Wikipédia, em blogs, que não tem fator científico, tá bom, galera? Outra coisa, referencial, ou seja, me informar o link da pesquisa. Data de entrega, reforçando, próxima aula, tá? Lembrando que a próxima aula a gente já vai falar sobre a nossa provinha, tá bom? Já vamos conversar sobre a nossa prova, tá? Terminando de assistir esse link, a gente vai pro Zoom. Vou falar tudo que eu falei aqui, vou falar lá no Zoom, tá bom? Obrigada, bom dia e até daqui a pouco.